Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos ver aqui, ó, nesse desenho nós temos uma fonte chaveada já mais completinha, né, com os componentes principais, onde nós temos aqui a fonte de tensão contínua, que é a tensão retificada da rede filtrada, que vai dar um total de 150 a 300 volts, depende se sua rede é 220 ou 110. No caso aqui a nossa é 110, mas tem locais aí que a rede é 220. Então a fonte de tensão contínua é um valor entre 150 e 300 volts. Essa tensão contínua, através do primário do transformador, que de agora em diante é o transformador Chopper, o transformador chaveador é o transformador Chopper, ele vai ligado num transistor. Esse aqui é um transistor MOSFET. O transistor MOSFET é um transistor de efeito de campo. Num outro vídeo a gente vai explicar melhor como é que ele trabalha, mas aqui ele é usado como um chaveador, um liga e desliga. O transistor MOSFET, ele tem o gate, que é esse terminal aqui, ligado num circuito integrado, que produz uma onda quadrada chamada PWM, que é a abreviação de modulação por largura de pulsos. A onda quadrada é aquela que assume dois valores, o 0 volt e um valor positivo. 0 ou um valor positivo, por exemplo, 0,5 ou 0,3 ou 0,4, depende do circuito oscilador de PWM. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que seja de 0 a 3 volts. Tá? Então qual que é a ideia? Quando o sinal de PWM chega nos 3 volts, o transistor conduz, ele vira uma chave ligada. Passa uma corrente pelo primário do Chopper e ele armazena energia, ele cria um campo magnético. Quando o PWM cai para 0, daí o MOSFET corta, ele desliga e aí vai induzir um pulso de tensão nesse secundário, no próprio primário e nesse outro secundário aqui, tá vendo? Ó? A tensão induzida nesse secundário vai ser retificada, filtrada e vai resultar no mais B para alimentar um circuito qualquer que a fonte esteja ligado. Só que detalhe, como esse MOSFET ele vai conduzir e cortar milhares de vezes por segundo, ou seja, ele é muito rápido, o diodo que vai ser adicionado aqui no secundário do transformador tem que ser um diodo de comutação rápida, tem que ser um diodo especial que possa funcionar ligando e desligando milhares de vezes por segundo, por exemplo, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 200 mil vezes por segundo, se for o caso. E aqui o capacitor de filtragem. Nesse caso aqui o capacitor de filtro nem precisa ter valor muito grande, por quê? Porque devido à velocidade dos pulsos, mal dá tempo dele descarregar, então a tensão nele vai ser uma tensão contínua perfeita. Ao contrário dessa aqui, essa aqui já não é muito boa a tensão contínua, mas a que sai da fonte já é uma tensão contínua perfeita. Esse também é uma das finalidades da fonte chaveada. Aqui nós temos um resistor de disparo, que ele fornece uma tensão inicial para o integrado, para ele começar a produzir o PWM, e aí a fonte começar a oscilar, fonte chaveada oscila. E aí sim ele vai produzir as tensões, inclusive uma tensão auxiliar aqui, que vai manter o PWM em atividade. Essa tensão auxiliar que vai manter o PWM em atividade não precisa ser necessariamente aplicada no mesmo pino onde está o disparo, ele pode ser aplicado em outro pino. Depende do circuito integrado que vai ser usado para esta finalidade. Portanto, a nossa fonte chaveada tem a fonte de tensão contínua de má qualidade, que vem a partir da rede elétrica, retificador e filtro, transformador Chopper, o transistor chaveador, o CI que vai produzir o sinal, modulação por largura de pulso, a onda quadrada, e aqui os diodos, retificadores e capacitores de filtro que vão aproveitar as tensões geradas pelo transformador. Certo? Então esse aqui é o princípio de funcionamento das fontes chaveadas. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Então, por enquanto, meu muito obrigado.